A gente queria dar início a essa Assembleia Geral aqui no TRT, né? Já esclarecendo que eu fiz o convite a Eliezer para que ele conduzisse formalmente aqui a Assembleia, certo? Então, aqueles que quiserem se inscrever para falar, por favor, se dirigem aqui ao Eliezer, que ele vai fazer a inscrição, controle de tempo, vai chamar vocês para poder falar, certo? E toda essa condução da organização da Assembleia vai ser por conta do colega Eliezer, certo? Que trabalha aqui no setor de informática no TRT. Uma primeira coisa que nós queremos falar, né, é como tradicionalmente se faz, mas a gente vai reduzir o tempo, são os informes, né? O primeiro informe, que é valoroso a gente colocar aqui, foi o ato na semana passada no TRE, né? Foi um ato que marcou, né, o início do nível de mobilização que nós queremos projetar para os três, na verdade para os 4 órgãos, né? TRT, TRF, TRE e Justiça Militar. Foi interessante porque a gente conseguiu o nível de projeção necessária na mídia externa, ou seja, fora da mídia do sindicato, né? Na mídia externa, para que a gente pudesse dizer por que nós estamos fazendo aquele movimento, né? Contra quem nós estamos fazendo aquele movimento, né? De modo a justificar essa nossa organização. Foi muito maravilhosa aquela atividade. Nós inicialmente lacramos as entradas da CAP, que é a Central de Atendimento ao Público, né? Nós, como candidatos que éramos, retiramos as nossas senhas e fizemos a fila para poder fazer o cadastro da nossa candidatura, né? Foi hiper interessante porque os políticos que chegaram depois, todos entraram no final da fila. Foi hiper legal, né? Só que, como sempre tem um plano B, teve o plano B. O pessoal foi para o protocolo lá na frente, né? Ou melhor, primeiro tentaram internamente, né, nas zonas e tal, fazer o cadastro. Nós interrompemos, né, nas zonas onde estavam ocorrendo aqueles cadastros, correram para o protocolo de cima, né? Nós também fizemos o nosso piquete lá no protocolo, perto da entrada, né? E como se não bastasse, por intervenção de um advogado presente, né, o advogado Democratas, que fez um gesto bastante carinhoso para todos nós, os presentes ali, né? Todos nós, assim, realmente nos sentimos consternados com aquele gesto, né? De tamanha delicadeza, né? Daquele cidadão que estava ali, né? Ele requereu à presidente a inscrição dentro do próprio gabinete dela e ela deferiu e saiu com a papelada dele, né, debaixo do braço, e foi com ele até o gabinete dela e fez a inscrição, né, dos que se chamam de democratas, né. Bem, na esteira dessas ações nós também fechamos o gabinete da presidência, né? Fechamos outras salas onde estavam ocorrendo as inscrições, ou seja, nós fizemos tudo aquilo que tínhamos que fazer para atrapalhar o cadastro no último dia, assim como nós tínhamos previsto, e foi muito bom. O nível de interação dos colegas foi maravilhoso, né? Demonstrando que nós temos sim oxigênio nos pulmões para poder encarar, né, essa organização nefasta, certo? Do governo Dilma, do PT, do PCdoB, toda a base aliada que inviabilizou, inclusive, né, novamente uma sessão da CFT, não houve votação, né? Nós trabalhamos direitinho e mandamos a mensagem que deveríamos dar, né? É basicamente isso. Eu queria chamar aqui também para dar os informes sobre isso, nossa colega do TRE, diretora, para poder que ela possa também passar as impressões dela, né? Rapidíssimo. Bem, colegas, boa tarde. André está coberto de razão, foi muito bom o ato no TRE, foi excelente, resgatamos, assim, vimos os colegas de muitos anos emocionados com os resgate dessa força que a categoria tem, os colegas novos, empolgados, assim, poxa, eu nunca tinha visto aquilo. Até hoje ainda passam pelos corredores, os colegas se cumprimentam, porque estava todo mundo junto, sentido de unidade, foi muito bom. E eu estava comentando agora com Carminha que a gente
Precisa fazer isso na Justiça Federal, precisa fazer isso no TRT, na Justiça Militar também. Assim, é passar de sala em sala, foi construído mesmo, indo nas salas e conversando com os colegas, mostrando a necessidade de estarmos juntos, porque se não fizermos alguma coisa agora, vamos deixar passar o que deixamos passar em 2010 e vamos amargar mais tempo de congelamento. Então a ideia é essa, que cada um se transforme num militante, que traga o colega, que convença o colega a participar e que a gente, eu comentei com a Denise no dia, que o TRT sempre foi muito forte nas mobilizações e que a gente quer trazer isso de volta, que essa vontade, essa disposição para a luta, essa unidade, o orgulho de ser do serviço público, de ser de um dos tribunais, existe ainda aqui dentro de cada um, mas que está adormecido. Foi esse sentimento que ficou muito forte lá no TRE. O orgulho de termos conseguido fazer aquela mobilização que foi muito boa. A cada plano, na verdade, eu acho que nós chegamos, a administração chegou ao plano E, que a cada plano que eles faziam, a gente estava lá para impedir o registro, dificultar, e foi realmente muito bom. Então a ideia é crescer, ampliar e trazer o pessoal do TRT de volta a essa luta, que a gente sabe que está sempre junto com a gente, que sempre foi até muito mais forte do que o TRE, a Justiça Federal, e está meio adormecido. E na Justiça Federal também, a gente quer que esse trabalho cresça. E foi a tônica da Assembleia Setorial de ontem, que cada um se multiplique isso, e que a gente trabalhe tanto na Justiça Federal como na Justiça do Trabalho para ampliar essa mobilização. Mais alguém gostaria de falar sobre a mobilização do TRE semana passada? Ninguém? Mais ninguém? Paulinho. Estão mais tímidos que eu? Paulinho, que viu lá, falar alguma coisa? Bom, eu estava, achei muito legal mesmo, muito boa a mobilização, foi exatamente como o Sueli falou, toda hora a administração vinha com mais uma alternativa de plano para tentar fazer o registro, e realmente eu acho que foi o que tinha que ter sido feito mesmo. Não tinha como evitar que a presidência recebesse o pessoal, mas o que a gente pôde atrapalhar, a gente pôde. Eles sentiram a força que tem no registro. Você imagina isso nas eleições, né? Registro você pode fazer de forma capenga, eleição não pode, né? Eu acho que mostrou uma força dos servidores que parecia estava abalada, e mostrou que a situação está tão complicada que é da dificuldade que vem a força, né? Mais alguém para falar sobre a manifestação? Sila. Localiza quem chegou aí agora. Alguém da JF? Fabrício? Não é nem informe, gente. Todo mundo está manifestando aqui sua impressão sobre o ato lá. Eu tenho 6 anos de tribunal e eu tenho uma certa dificuldade em atos de rua, então, de não saber o que fazer nesse local. Não tenho experiência nisso, então quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco perdido, mas eu fiquei muito feliz de ver. Na verdade, a estrutura, a gente sempre reclama assim, que o sindicato, né, o sindicato tem que estar presente, mobilizando a categoria, é verdade, mas assim, a estrutura que tinha lá do sindicato era mínima. O ato foi feito pela mobilização direta das pessoas. Eu, por exemplo, eu chegava lá e disse, gente, vocês vão barrar mesmo a pessoa de entrar? E aí tinha 60 pessoas na frente da pessoa de ponta, então eu vou ficar do lado dos 60, porque, então assim, mostrando que a gente pode mesmo fazer isso, né? E aqui no TRT, já puxando a sardinha para o nosso lado, a gente precisa fazer isso, né? A gente está numa possibilidade de renegociar a compensação, que foi o golpe mais duro que a gente já recebeu nesse processo todo de greve, e a gente precisa fazer isso. A gente tem uma pauta local aqui. Lá a presidente até apoiou, colocou que ela é legítimo, o movimento dos servidores, mas aqui a gente já tem uma pauta local. A gente pode fazer um ato aqui pedindo a revogação dessa compensação, né? Além do nosso reajuste, a gente já tem uma pauta local. Então, assim, eu queria colocar isso aqui para vocês. Minha impressão foi essa, assim, que a gente está vivo, e eu acho que alguém colocou isso em algum desses grupos de discussão, a gente está vivo e está chutando.
Mais alguém? Eu queria, na verdade, agora sim, eu queria abrir aqui, na verdade, um novo ponto. E eu queria novamente chamar a Sueli para poder falar sobre isso aqui, sabe o que é? Porque assim, como ela pegou as informações mais frescas com o Fred, foi o colega que esteve no Maranhão, diretamente com Pedro Aparecido, né? Desculpa. É porque também o Maranhão também é nosso parceiro, então a gente fica confuso. No Mato Grosso com Pedro Aparecido, para que ela passasse a avaliação de Pedro no que diz respeito aos últimos fatos lá de Brasília. Como todo mundo sabe, Pedro Aparecido é um dos principais negociadores da FENAJUF, né, coordenador do Sindjuf Mato Grosso, e é nosso parceiro aí na luta. Bora. Gente, rapidinho também, porque não tem muita novidade. A avaliação de Pedro é que as negociações estão acontecendo nesses poucos meses de Aires Brito. Já aconteceram mais coisas do que nos 2 anos lá de Peluso, mas a notícia de Aires Brito é que a negociação acontece, mas não pode passar nenhuma informação para nós. Então a gente não sabe o que está acontecendo lá. Em relação ao ato do dia 5, Carmen Lúcia deu entrevista, falava no jornal que estava tudo bem, que o registro estava acontecendo, que nada de anormal acontecia, mas o que Pedro disse é que, na verdade, eles instalaram um gabinete de crise dentro do TSE, que o secretário geral ligava sempre para Pedro. Pedro chegou a brincar que parecia que ele tinha uma linha vermelha com esse gabinete de crise, que durante todo o dia eles ligavam. E o pessoal do TSE, que faz parte da oposição e que organiza as mobilizações do TSE, teve a reunião com Carmen Lúcia, e Carmen Lúcia se disse muito contrariada, muito chateada, porque havia sido feito um acordo com a direção sindical de que não haveria essa mobilização. Quer dizer, na verdade, a gente não sabe que acordo foi esse, porque quem teria feito esse acordo, a gente apenas imagina quem pode ter feito esse tipo de acordo, mas ela ficou muito contrariada, apesar de estar dando entrevista dizendo que estava tudo bem, tudo estava acontecendo normalmente, ela sabia que não era real isso, e o gabinete de crise estava instalado. Então, na verdade, continuar lutando, porque o governo continua dizendo não pra gente. Hoje eu acordei com a notícia de que saiu uma medida provisória aumentando salários de 28 carreiras do Executivo, de acordos que foram feitos ainda no ano passado, 1 bilhão e alguns 300 milhões aí de custo esse ano, mais uns 3 bilhões no próximo ano, mas para o Judiciário continua sendo zero. Então a gente precisa continuar nossa mobilização. Em relação à eleição no Mato Grosso, a avaliação do pessoal que viajou é que foi bastante importante a participação do pessoal da Bahia. Lembre-se que no ano passado o Mato Grosso e a Bahia foi quem ficaram em greve até o final. Eles ficaram até mais do que a gente. Eles saíram antes do recesso, no início do recesso eles saíram e eles continuaram até janeiro. Então foi muito importante a presença dos colegas da Bahia lá, que mais uma vez passaram na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, porque o pessoal tinha feito justiça federal lá, e foi assim muito importante. Os meninos acharam que valeu bastante a nossa posição lá, né? A presença do pessoal da Bahia, porque como o André falou, parceiro, foi quem esteve com a gente na luta 2011, quem está na luta esse ano. Dia 21 o Mato Grosso já estava em greve. Então assim, realmente a gente precisa mudar o cenário nacional, trazer os sindicatos de volta para o campo da luta, para defender nossos direitos, porque senão vamos ficar isolados. E isso não adianta. Eu encontrei um colega no corredor do DRN dizendo assim: eu estou revoltado, porque a FENAJUF não botou uma nota daquele ato tão importante que a gente conseguiu fazer aqui. E o que eu disse a ele é o seguinte: a FENAJUF ainda é majoritariamente dominada por sindicatos que estão ao lado do governo. Era a nossa grande briga no ano passado. Então, o que a gente precisa fazer é fortalecer a oposição dos outros sindicatos, trazer e manter quem já está do nosso lado, quem já está no campo da luta, e foi isso que nós fomos fazer lá em Mato Grosso. E pela avaliação da galera que viajou, foi muito importante a nossa participação. Mais alguém? Vocês querem estipular antes tempo, duração para falar? Acho que não tem necessidade, né? Deixa todo mundo falar à vontade, né? Mas tá tranquilo. Beleza.
Eu não sei quem é do TRT aqui, mas enfim, vou falar porque de ousadia eu sempre tô cheia, talvez de verme também. É o seguinte, eu fui na última Assembleia Setorial do TRE, eu não estive no ato do dia 5 porque eu estava doente, minha casa é uma coisa particular, eu estou com minha mãe atropelada, enfim. Mas foi um ato que eu soube que foi muito bonito. Senti muito não estar presente, porque participei da época de Amadis, né, da época que a polícia vinha em cima da gente, né, a polícia montada. Então, assim, o dia 5 foi muito bonito. E a última setorial que teve lá no TRE teve uma ideia muito bacana. Não sei se foi falado aqui, mas eu acho que também poderia se ter essa ideia aqui no TRT. Há muito tempo atrás, eu tive alguns colegas de faculdade que são do TRT e são pessoas que normalmente eu não vejo em assembleia, né? nem geral, assim, é muito difícil encontrar essas pessoas e isso acontece também no TRE, muitas vezes, né? Lá o pessoal teve uma ideia de criar uma comissão de mobilização, porque além do pessoal do sindicato, né? E a gente sabe, né, tem algumas caras que a gente sempre vê, né, sempre à luta, à frente, né? Mas talvez seria interessante no TRT ter também isso aqui. Pessoas que não estão à frente do sindicato, mas que têm esse perfil. Tô olhando para ele, um deles, não, um de branquinho, né, que a gente sempre vê ele, né, lutando e tal. Então, assim, eu acho que pessoas outras que não estão em direção sindical, mas elas poderiam, ou que não estão na Assembleia, vocês poderiam ver aí, passar nas salas e reunir e contar como a coisa está crescendo. Porque, assim, quem não estava lá no dia 5 não soube, talvez não soube como foi. Eu soube por pessoa que também não estava lá. E falei assim, Lisa, a gente perdeu uma coisa maravilhosa. Porque foi uma pessoa que na primeira vez, no PCS da primeira vez, estava lá com a gente, com os cavalos, a polícia em cima da gente. E nesse dia, coincidentemente, essa pessoa estava doente. Aí eu disse, puxa, eu e você, a gente não pôde estar. Né? Mas aquilo contagiou as pessoas, foi uma coisa muito bacana. Então, assim, agora se criou no TRE uma comissão de mobilização para se passar nas salas e conquistar os colegas, mostrar que agora é importante que haja mais participação. Então, assim, vocês do TRT que estão aqui, talvez conheçam pessoas que possam fazer isso. É só uma proposta. Passar aqui também nas salas, né? Nesse prédio, no outro prédio, de repente valia a pena. Mais alguém? Rogério? Sim? Pode? Bom, tem porque estava um de cada vez. Você deseja falar, Valéria? Então depois de Rogério e Valéria. Se mais alguém quiser se inscrever, é só levantar a mão, tá? Companheiros, boa tarde. Companheiros, boa tarde. Informes, né? Informes gerais. Em relação à questão do PCS, o quadro, para as pessoas que estão acompanhando, realmente é difícil, apesar de realmente as coisas terem mudado com a saída do Aires Brito, do Peluso, com a entrada do Aires Brito, mas continua o governo difícil e nesse momento político mais difícil ainda, porque nós chegamos a um engarrafamento, né, de pleitos na administração pública. Se no ano passado a gente disputava com os aposentados, agora nós estamos disputando a farinha com outras carreiras. Então está todo mundo engarrafado, vários servidores públicos pedindo equiparação conosco e nós pedindo equiparação com outras carreiras, né? Então, na realidade, nós estamos defasados, tem gente mais defasada ainda lutando e fazendo greve e inclusive com ameaça de corte de ponto já determinado, né, pelo Ministério do Planejamento. Mas, como foi falado aqui, as interlocuções elas permanecem,
Eu falei há pouco com a Marilton, né, que é o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que o Aires Brito não vai entrar de recesso, vai continuar buscando a interlocução, a negociação, o acordo que não saiu ainda. Hoje pela manhã, vocês devem ter observado que o João Dado estavam procurando uma saída na LDO para garantir a questão da independência financeira dos poderes da União. Era uma tentativa de garantir a autonomia financeira que está prevista na Constituição Federal e que infelizmente não vem sendo respeitada, e o ano passado foi de uma forma bastante ríspida, cortado o orçamento do Judiciário. Então estava se tentando construir, pelo esse deputado do PDT, na verdade pela bancada do PDT, de se construir essa alternativa na CMO. Se buscou o tempo todo votar o relatório na Comissão Mista de Orçamento da LDO, que fosse colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a questão que estavam pendentes de emendas dos parlamentares, emendas orçamentárias, também essa questão do Judiciário. Mas o que a gente viu hoje pela manhã, teve sessão na CMO, e essa sessão ela terminou sendo cancelada porque não houve acordo entre oposição e entre governo, certo? E esse cancelamento significa que não haverá recesso formal no Congresso Nacional, porque a LDO não teve tempo de ser votada, portanto, não haverá recesso legislativo, certo? Agora haverá o que a gente conhece, que é o recesso branco, que é o esvaziamento natural do Congresso Nacional, porque muitos parlamentares são candidatos ou estão apoiando candidatos pelo Brasil afora. Até lá, há uma expectativa de votação, pela informação que eu obtive, de um esforço concentrado nesse recesso branco. Na realidade não há recesso, mas há um recesso branco para os dias 7, 8 e 9 de agosto, para se tentar votar e se buscar até lá um acordo que garanta na LDO o orçamento, ou pelo menos essa previsão, o que facilitará bastante a aprovação do PL na CFT, tendo essa previsão, e depois na Lei Orçamentária de 2013, se for o caso. Só para concluir, também não estender muito, eu estava de férias, retornei essa semana, tá? Então eu queria dizer isso para vocês. Obrigado. Seja bem-vindo ao Bani, Antes de venha logo, porque eu também gostaria de falar. Quem é? A Val? Venha, Val, então. Tá ok, então. Então, escreva o Bani aí. Eu esqueci de me inscrever. Mas assim, uma coisa que a gente queria falar também é o seguinte. Através de alguns contatos que nós fizemos também, via inclusive o próprio Pedro Aparecido, e em conversas de corredores com assessores parlamentares, e outras informações que a gente ia acolhendo e montando a nossa coxa de retalhos, o que ficou certo foi o seguinte: no relatório que o governo queria apresentar para ser votado na LDO, não continha a previsão orçamentária do Judiciário. Ou seja, o governo queria apresentar uma proposta de LDO que não continha a previsão do nosso orçamento. Vale lembrar também que a oposição também não tinha, diga-se de passagem, ou seja, o Judiciário não é nem um problema para o Executivo. O Executivo está nos encarando dessa forma. Nós não somos nenhum problema. Agora, existe um viés aí, agora que é o viés sindical. Por que nós não estamos sendo um problema para o Poder Executivo? Porque nós estamos ainda sem conseguir nacionalizar efetivamente os nossos movimentos face à omissão da FENAJUF.
A FENAJUF falou da possibilidade de greve para 1º de agosto. Ou seja, nós não temos nenhuma coisa concreta para agora chegar dando uma canelada no governo Dilma para forçar a colocar a previsão orçamentária na LDO e depois no final do ano na LOA. Porque o que o governo Dilma quer fazer é exatamente isso, dificultar ao máximo os procedimentos, né, do legislativo para a inclusão do nosso PCS. Ao não colocar na LOA, quando chegar no final do ano, na LDO, quando chegar no final do ano, que for votar a LOA, 2013, o que é que o governo vai dizer? Ah, mas não tá, a gente não colocou isso na LDO não vai poder não, porque a lei de responsabilidade fiscal veta. Tá claro aí o que é que o governo Dilma quer. Tá claro aí o que é que o PT quer. Entendeu? Então, nós temos que ter em mente que não vai ser acordo entre governo e oposição que vai selar o nosso PCS, não. Porque a proposta orçamentária da oposição nem continha também a nossa previsão orçamentária. Agora, nós é que temos que chamar a responsabilidade para nós, enquanto categorias, para os dirigentes sindicais e para a FENAJUF, para morder um pedaço do orçamento. É isso aí. Albani. Só para seguir a ordem, Valdélia. Então tá, Albani. Avaliação, né? Boa tarde, gente. Albani, da Justiça Federal. A avaliação do ato lá do TRE, como os colegas, né, Fabrício, pediram para nós ficarmos lá na parte dos fundos, e eu também peguei uma virose. Se tiver alguém com virose, por favor, não fui eu não, viu? Para mim foi cômodo ficar lá no fundo sentado, guardando aquela porta lá do fundo para ninguém entrar, né? E quando eu subi, já tinham fechado, já era 7 horas, o tumulto que o pessoal fez, né? Foi grande, já estava grande, mas ainda está acabando, mas foi ótimo, a repercussão foi muito boa, valeu por um mês de greve. Então é desse tipo de coisas que nós temos que pensar. Vamos agir com a cabeça, não vamos mais pensar de que greve, lutar com um tubarão dentro d'água, dá resultado, não dá não. Traz ele pro cerco, faz um cerco, faz qualquer coisa, mas o que nós estamos fazendo é o seguinte: se nós formos fazer greve com quem vamos lutar com o tubarão dentro d'água, vamos morrer. É aquela questão assim, eu sei que é uma metáfora meio estranha, mas é isso mesmo, porque nós estamos lutando com o pessoal que sabe tudo de greve, sabe tudo que questão psicológica de greve, montar, desmontar, mobilizar, desmobilizar, motivar, desmotivar, é por aí. Com relação a... Vou pegar um gancho que André falou, que... Rogério falou... Desculpa aí, gente, que eu estou aqui pensando, eu estou falando uma coisa e estou pensando outra. É o seguinte, o que o Rogério falou, eu tenho assim uma discordância. Com relação... eu tenho consciência de que a demanda dos outros setores são justas, as demandas são justas, nada mais justo do que se melhorar por cima, se nivelar por cima. A questão é o seguinte: todo mundo que está reivindicando agora não estava reivindicando em 2009, não estava com o projeto pronto, já como o nosso está. A questão também é essa: o nosso projeto está parado já esse tempo todo. Nós estamos sem aumento, vamos para 7 anos. Então, e colando agora com o que o André falou, é o seguinte: na verdade, o que tem que ser chamado a responsabilidade é a cúpula do judiciário. A Federação dos Servidores Públicos Federais do Poder Judiciário tem que chegar para a alta cúpula do judiciário e dizer assim: ó, a situação é essa, vai ser cometido novamente o crime de omissão. O processo vai ficar engavetado ou não? O judiciário vai se impor, vai exigir a sua independência financeira ou vai ficar subserviente? Por quê? A situação é essa, gente. O que nós podemos fazer? Nós podemos melar a eleição, vamos marcar tudo que é ato. Quando tiver coisas importantes no eleitoral, vamos marcar. Vamos procurar minar financeiramente o executivo.
Mas se a cúpula do judiciário não se impor, não vai dar jeito. A questão é essa. Nós estamos numa encruzilhada e precisamos pensar como é que nós vamos colocar quem pode mais nesse momento para se impor. Porque é a questão.